trabalha, tipo, também tem essa aula, entendeu? Tira o sono. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa corrente de orações, sempre com pensamento elevado, buscando nos conectar, nos sintonizar com as melhores energias possíveis, para que todos possamos alcançar o equilíbrio, a paz, a saúde, que é o mais importante, e tudo mais que viemos buscar. E que os nossos amigos espirituais puderem oferecer Vamos aguardar só mais alguns instantes até que todos se conectem. Todos conseguem me ouvir bem, alto e claro? Acho que não, não respondeu. Não, só ok. Cadê? Uns 20 segundos, delay. Bom, então vamos dar início à primeira parte, que são as preces. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontre acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados,
reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade, do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outro sentimento que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente a todos os irmãos, espíritos de luz, nossos bons anjos da guarda, nossos guias espirituais, para nos assistir e velar sobre todos nós. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de as suportar sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei-me a consciência sobre meus defeitos e levantai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e os confessar a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida. E, para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de o suportar sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. Eu sinto, ó Deus, a necessidade de vos rogar, dar-me a força para suportar as provas que vos aprouve me enviar. Permiti que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, mas ai de mim, a criatura é tão fraca que se vós não me sustentais, temo sucumbir. Não me abandones, porque sem vós nada posso.
Prece aos doentes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir Maurício George Assunção Júnior, João Carlos Bruno, Susana Rosa Souza de Medeiros Rodrigues, Juliana de Oliveira da Silva, Leila Jorge Scafura, Marcelo Max de Souza Albuquerque, Marcelo Ramos Silvino Alves Júnior, Ingrid Melo de Souza Lima, José Carlos Pereira de Bastos, Osnir Ribeiro Rocha. Em vossa sabedoria acreditastes dever afligir a esses irmãos pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos lhes pôr um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de o aliviar. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Que assim seja. Permaneçamos todos com o pensamento elevado, a corrente formada, a energia positiva nos pensamentos, para que juntos nos tornemos dignos de receber tudo aquilo que viemos buscar. Assim como nos tornarmos dignos da presença daqueles que podem nos auxiliar nesse momento. Seja com boas energias, seja equilibrando as nossas, seja trazendo uma mensagem. Manifestando-se da forma que desejarem.
Que a luz, a paz, o amor infinito e a misericórdia divina esteja com todos vocês. Salutar são as reuniões de bom coração que unem os homens de boa fé, que trazem consigo a centelha divina, essência da formação da espécie. Adorai todo aquele que vos traz algo de bom. Mas nunca esqueça de adorar o próprio Deus que habita em si. Pois este é o mais poderoso de todos. Esse é o seu sustento, seu alento, seu juiz, seu algoz e seu benfeitor. Cuide dele como um pedaço de ti mesmo. Seja fiel, verdadeiro. E da mesma forma nunca se sentirás abandonado, desamparado ou sem esperança. Pois Ele é o verdadeiro provedor. O bem e o mal é apenas uma questão de escolha. Aos acamados, resignação. O pedido maior não deve ser simplesmente pela saúde, mas deve ser de aprendizado. Pois a todos é oferecido o mesmo risco. Mas a cada matéria cabe a reação, cabe a indisciplina, cabe o despreparo, de como lidar com o invasor. Que todos recebam o que precisam, mas que compreendam que a saúde sem inteligência, sem a fé, sem o bom senso, sem a disciplina, sem um livre-arbítrio bem organizado, ela não é duradoura. Ela é paliativa. Aproveite um momento para a transformação e agradecimento. Aqueles que solicitam ajuda, mesmo não acamados,
mas que estão sofrendo da ansiedade, da solidão, da depressão, da angústia, dúvida e principalmente o medo. Reflitam. O que é o medo, se não um exagero que nos faz esquecer da sabedoria que temos? Temos que ter medo do desconhecido. Aquilo que eu sei o que é, que eu sei como se processa, como executa, principalmente como se previne, não se justifica o medo, senão pelo abandono do entendimento, da sabedoria. Medo se tem do desconhecido, daquilo que eu não sei o que é, nunca ouvi falar, não sei como se apresenta, como lidar, como entrar e sair. Esse sim é digno de medo. Não deixemos nossas fraquezas se traduzir em medo. Nossas falhas. Quantos duvidaram da capacidade da doença de se espalhar? Duvidaram da possibilidade dela o encontrar. E hoje sofrem calados porque o orgulho é maior que a necessidade. O orgulho de não ter que sucumbir e dizer que estava errado é maior que a necessidade de pedir ajuda. É maior que a necessidade de dizer ao outro: cuidado, porque eu negligenciei e hoje sofro. Essa doença, o orgulho, é muito mais perigosa do que se apresenta. Pois ela corrói e deixa sequelas intratáveis. Reflitam. Há aqueles que possam se sentir ofendidos com essas palavras, pois de todo cuidado tomaram, todas as precauções se ativeram, e mesmo assim se encontram no limiar entre uma dita saudável ou doença. Mas essa linha que se cruza só depende do que se quer. Se queremos a consternação, o cuidado, a atenção, temos outras tantas formas de assumir e alcançar. Reflitam. Não deixe que a fraqueza do pensamento
seja o vetor da doença, não o vírus, mas a fragilidade, o vacilo da fé. Se reforcem na fé, cada qual o seu jeito. Uns oram de pé, outros só dão valor se for de joelhos. Outros precisam de uma vela acesa. Outros tantos só rezam se for em silêncio, pois têm vergonha que sejam assistidos rezando. Outros preferem dizer que não acreditam em nada, embora não saibam explicar sua própria existência. Reflitam. O mundo novo os espera. Uma terra transformada, onde muitos, passado um tempo, dirão que apenas assistiram um filme. Outros dirão que foram personagens. Viveram o filme. Que todos vocês sejam personagens. Que vivam esse filme e que saiam dele mais preparados do que entraram. É o que se espera. A corda já foi toda esticada. Não há mais para onde avançar. Assim como uma espiral vai ao seu limite e depois recua. Mas os reflexos ainda são extensos. Pois, como toda doença, tem um período de incubação, de manifestação, de tratamento e de cura. Não creiam na cura milagrosa. Será aos poucos, diluído como a lama no rio, que precisa que a água continue correndo para que ela se desmanche de vez. Desmanchar não significa desaparecer. Qualquer obstáculo novo, essa mesma lama começa a se reter e volta a se apresentar. Pensem nisso. Quando tudo parecer saudável, é que o risco é maior. Não se iludam, não corram como se fosse o último dia de suas vidas. Como se tudo que ficou retraído tivesse que ser estendido. Como se não houvesse amanhã.
pois parecerá uma armadilha para testar o aprendizado de cada um nesse período. Reflitam. Ao que parece uma ameaça, é um alerta. É uma verdade. Que só depende de cada um se tornar explícita ou virar um conto. O livre-arbítrio vai conduzir o amanhã. Reflitam. Namastê. Boa noite a todos. Concluímos então a nossa corrente. Vou fazer a última prece de encerramento. E depois podemos falar, quem quiser comentar ou perguntar algo que possa ser respondido. Alguns esclarecimentos são importantes. Sempre esses ritos, ou cultos, como alguns podem chamar, são determinados e o seu sucesso depende muito de uma disciplina, de um modo operante muito particular. Então teremos esse tempo de nos falar, porém já estamos com 38 minutos de transmissão, não teremos muito tempo. Então, de imediato, já peço o entendimento de todos. Se tiver que interrompermos, pois um dos entraves da disciplina
é o tempo. Há que se ter horário para começar, horário para terminar. E há que se fazer sempre no mesmo dia, salvo raríssimas exceções, como a que tivemos em algumas sessões passadas, onde por acaso caiu no dia da festa de São Jorge, em que eu estava envolvido com outro tipo de trabalho. Vou fazer a prece de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Estamos abertos a todos aqueles que quiserem se manifestar por um breve período, pois temos o limite das 21 horas para encerrar a nossa sessão. Mais uma vez agradeço a confiança e principalmente a fé de todos. E como já é costume de todos aqueles que nos acompanham há algum tempo, que possamos atingir o coração, a mente, a alma, o espírito, não só daqueles que estão ouvindo, mas de todos que foram lidos nomes, de todos que vos cercam, e que se conseguirmos que tenham pelo menos uma noite melhor, um novo amanhecer com maior esperança, mais energia, já teremos o nosso pagamento garantido. Já teremos ganho a nossa medalha. Muito obrigado.
aqui, então por isso que ficou todo mundo meio down. Deixa eu acabar aqui, eu falo. Bem, tá calminho. Uma musiquinha dessa. E essa água que não acaba. Se parar, reclama. Sonhando já. Minha mãe. Passei eles. Falou? Ah, você já tá nas costas. Meu, todo mundo comportado. Ninguém tá dando uma de água, fazendo perguntas. Mirabola. Tá saltando de novo. Eu tô morrendo de calor. É só a gente que tá com frio. Não, tá calor não, tá? Não, se ela tá com frio. Mas eu tô tomando gelado. É, não sei, a gente Me arrependi de falar até 9 horas, falta 10 minutos.